Vamos lá, finalmente um vídeo do Vício Nerd. Bora lá. Mangakas que destruíram sua carreira ou quase isso. Mano, o mangaka de Rurouni Kenshi, Samurai X, pra quem é leigo. Por favor, se inscreva no canal, deixa o like, comente e apareça nos próximos vídeos. Falou. É um merda, mano. Araki é. Araki, além de ser um gênio, um cara é muito sigma, doido. Não é possível. Não, provavelmente vocês já viram essa post aí, mas ele, tipo, no aniversário de não sei tantos quanto, não sei quantos anos de Rurouni Kenshin, o Araki teve que ser obrigado a fazer uma homenagem desenhando o protagonista da obra, mas o Araki foi lá e fez qualquer merda só pra não sei lá, tomar alguma advertência lá da editora. Mangakais. Gênios malucos com mentes ultra criativas que dão vidas aos mangás e animes que você tanto ama ou odeia. Com tanta criatividade assim, eles não teriam tempo para cometerem crimes e bizarrices por aí, não é? Não, muitos fazem. É incrível. Não é? Não. Na verdade, muitos deles se meteram em coisas bem erradinhas em suas horas vagas. E hoje eu vou te contar os casos caras mais são absurdos em japoneses que insanos, esses mano. mestres das artes de olhos puxados já se enfiaram. Se gostar, deixa o like e bora! Ou quando é essa negação de imposto, ou é. Você já ouviu falar de Rurouni Kenshin? Não. Mais conhecido por aqui como Samurai X. A obra acompanha a jornada de Kenshin Imura, um ex-assassino temido no passado como Batusai, o retalhador, que decidiu largar a vida de matança para virar um espadachim pacífico, jurando nunca mais tirar a vida de ninguém. Só que, como todo bom protagonista de shonen, o universo não ajuda. A cada esquina aparece alguém testando a promessa quase impossível dele. O mangá foi um sucesso absurdo, ganhou anime, filmes e live actions, tudo caminhando Tá saindo um remake lindamente. dessa merda Mas também? aí, após o lançamento de 3 filmes e live actions da franquia, veio uma bomba daquelas que derruba qualquer aleijado da cadeira. O autor Nobuhiro Watsuki foi pego com DVDs contendo conteúdo ilegal, onde adolescentes apareciam explicitamente cometendo certos atos, né? Sem ter pra onde correr, o autor Aí não, confessou para as autoridades que o material era seu. Resultado: Samurai X foi congelado até o caso ser resolvido. A editora Shueisha suspendeu as publicações no Japão Ixi. e nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa. Mas adivinha? A grana, meu filho. A grana no mundo dos negócios fala mais alto. Depois de pagar uma fiança de 200 mil ienes, o que dá uns 10 mil reais, Watsuki Carai, foi só isso? solto. E alguns meses depois, Samurai Peraí, X só já isso que a estava gente fala aqui, mas lá eles gastam na própria moeda, mas. Porra! de volta como se nada tivesse acontecido. E não parou por aí. A obra ainda ganhou 5 filmes nos cinemas japoneses e até um remake de anime recentemente em um novo estúdio. Ou seja, o cara tá money. Quando o Samurai X fez aniversário de 30 anos, vários autores isso, olha renomados fizeram homenagens públicas à obra. Isso, é claro, deixou muita gente pistola. O Araki é Pois de um lado tem gente que perdoou seus atos separando a obra do autor e de outro que passou a odiá-lo eternamente. E Olha, você, sinceramente não ligo, qual é a nem- sua eu nem opinião assisti sobre isso? Samurai X. Partindo pro caso do autor Mine, criador da light novel New Life Plus, Young Again in Another Road. Olha só esse inglês! Que nota vocês dão, hein? Ah. O enredo da obra era de um isekai padrão. Meu Um Deus. idoso que perece e renasce como um jovem de 18 anos em um mundo de fantasia, vivendo uma nova vida de aventuras, enfrentando monstros, bandidos e, claro, cercado por belas waifus. Mas foi justamente quando a adaptação em anime foi anunciada com o estúdio definido, dubladores escolhidos e até música tema pronta que a casa caiu. Aí não dá. Usuários chineses começaram a cavar a vida online do autor e encontraram vários posts antigos com comentários nada agradáveis sobre eles. E não era pouca coisa não. Tradução dos tweets. Não existe nenhum registro histórico de que o Japão ter perdido para esse país de insetos, China. Acho que nunca aconteceu mesmo. Tá falando da guerra sino-japonesa. Quando se fala de explosão e desastre, já dá pra pensar logo na China. Esse é o clichê clássico. Não tem como não rir. Nós amamos a paz. Mas por que será que o mundo todo odeia a China? Triste, viu? Além de soltar umas pérolas bem Isso me chocou. Eu nem sabia que chineses conheciam a palavra moralidade. Estudantes chineses do ensino médio mandados pro ZY em intercâmbio. Até parece. Calma isso! Perdão.
Até parece comentário de um internauta chinês. Eu nem tenho a rua assaltada na minha cidade. Xenofóbicas contra chineses, sobrou até pros coreanos. Sim, os K-pop. China, mano. Pra piorar, dentro da própria história, o protagonista dessa light novel era descrito como alguém que tinha ceifado a vida de milhares de chineses na Segunda Guerra É, 94, né? Mundial. Ou seja, dava pra ver que o cabra não simpatizava muito com Xing Lings. Aí é complicado. E a coisa fica ainda mais apimentada quando a gente lembra das coisas que o Japão fez com a China naquela época. O autor tentou se desculpar, apagou os posters, disse que iria mudar, mas... Se fodeu. Os dubladores principais do anime se demitiram, o estúdio Seven Arcs Pictures cancelou a produção do anime, a Kadokawa suspendeu a publicação da light novel e as vendas despencaram. Em resumo, a maior chance da vida dele virou pó. Afinal, merda. os japoneses com certeza se sensibilizaram com os chineses e repudiaram Agora, né? esse comportamento preconceituoso, né? Vai pensar no dinheiro, mano. A Dinheiro. real é que a China é um dos maiores mercados de anime Aí não do tem jeito mundo. nem que ir lá e abaixar a cabeça pra esses China. Comprar briga com eles significa perder muito dinheiro. Então a indústria preferiu apenas cortar o mal pela raiz e enterrar tudo. No fim, talvez, só talvez, É que se nem New Light certos Plus tivesse o grupos. mesmo peso de um Samurai X da vida, a história seria diferente. Um caso parecido rolou com James Gunn, diretor de Os Guardiões da Galáxia. Acharam tweets antigos dele com piadas bem pesadas, a Marvel chutou o cara, só que ele deu a volta por cima e hoje é chefão criativo da DC Studios. Já o Mine, bom, Como ele é um esse não random, teve a então ele mesma não tem sorte. privilégios. Ame ou odeia Shonen Jump, a revista que publicou Dragon Ball e Naruto. Uma coisa é fato, os caras sabem transformar mangá em dinheiro. E nos anos 90 apareceu TV lá um Tokyo. novato chamado Que merda. Mitsutoshi Shimabukuro, com uma obra chamada Seikimatsu Leader Den Takeshi, ou simplesmente a história de Takeshi, um líder do final do século. A comédia era tão maluca que tinha como protagonista um moleque com cara de tiozão, ator de filme pornô, Ô bicho feio mesmo, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Que? mas que sonhava em ser um grande líder. E de fato, liderou, vendeu horrores. Só que ele decidiu usar a grana que ele ganhou de uma forma que fez ele ver no dia seguinte o sol quadrado. Mitsutoshi foi pego pagando pelos serviços íntimos de uma adolescente de 16 anos de idade. Mano, que vacilo, hein? Se tivesse esperado só 2 aninhos, tava de boa, sem ficha ô. criminal e sem precisar conhecer o famoso lugar onde não se pode derrubar o sabonete. Resultado, a Shonen Jump congelou o mangá na hora, e parecia que a carreira dele tinha ido pro bejo. Mas no Japão, aparentemente, xenofobia é um crime muito mais cabeludo do que abuso de menor de idade. O japonês é complicado, meu. Pois ele foi condenado a somente 2 anos de prisão. Mas olha só, ele nem chegou a ser preso. Teve apenas suspensa por 4 anos, ou seja, ele só iria em cana se cometesse outro crime nesse tempo. E mais, 3 anos após o ocorrido, a editora não só reabriu as portas para ele, como também esticou um tapete vermelho e deixou o cara continuar sua história. Eba! E não parou por aí. Foda. Mitsutoshi ainda lançou outra obra chamada Toriko. Um mangá sobre caçadores de Cara, eu ingredientes nunca raros ouvi falar em um dele, eu mundo nunca de assisti comida é uma um tipo de mídia item desse negócio, lendário. E adivinha? O bagulho explodiu. Virou anime, ganhou jogo, boneco e até teve crossover com Dragon Ball e One Piece. Detalhe. O cara ainda é amigão do Oda, autor de One Piece. Oda Já também é fizeram complicado, collab né? juntos e isso talvez tenha ajudado no milagre do ressuscitamento de sua carreira. Agora, um dos casos mais interessantes da lista veio de Kazuichi Hanawa, mangaka que em 1994 acabou atrás das grades por posse ilegal de armas modificadas. Aparentemente, essa infração de lei é bem grave no Japão, o que fez o cara passar 3 anos na prisão, que por sinal virou o título de sua obra mais famosa. Mas Hanawa não ficou chorando no cantinho ou dando breuco. Eu acho. Depois dessa experiência confinado, ele transformou o infortúnio em inspiração e lançou Na Prisão, sua autobiografia em mangá, mostrando de um jeito quase filosófico o dia a dia na cadeia. E detalhe, o estilo de desenho dele é bem único, quase fotográfico, com traços detalhados e sombrios que lembram até o Kyoe. O
O sucesso foi tanto que rendeu prêmios, reconhecimento da crítica e ainda virou filme em 2002, que ganhou prêmios e rodou festivais internacionais. Japonês é complicado, Então, né? quem Mas sabe, pra você ficar rico só não tá faltando você ir preso. Hein? Diferente do autor de Na Prisão, Jun Young Seo, autor de Windbreaker, e aqui eu tenho que fazer um parêntese gigante pra não ter confusão, coreano, pois na verdade. existem duas obras com o nome de Windbreaker. É o cara Um que é um na mangá verdade ele japonês sobre copiava, fazia Trace, né? gangues, e não é isso que eu vou falar aqui, e o outro é um manhwa coreano sobre ciclismo, que esse sim é o que eu vou falar. Como eu ia dizendo, o autor desse manhwa carecia de algo crucial para um mangaka. Imaginação. Ele tinha zero. Isso porque ele foi acusado de plagiar diversas obras, até mesmo as mais famosas, como Tokyo Ghoul. Mas isso aqui também, meu amigo, Plagiar arte ou pediu pra plagiar ser pego no história? pulo, hein? Fazendo Plagiar arte é tracing de complicado. vários painéis famosos. E bom, a desculpa que ele deu foi que os prazos exigidos pela editora eram curtos demais e que mal dava tempo pra respirar, quanto mais criar algo original. Poxa, se tava precisando de referência, era só pegar uma imagem aleatória no Google, né? Ou no Pinterest, com pessoas reais, né? A obra coreana Windbreaker contava com mais de 500 capítulos e acompanhava a história de um estudante foi que, no preso, seu sabe? tempo livre, praticava ciclismo radical. Durante esses momentos, ele vivenciava amizades, dramas, amores e aventuras. Depois que a editora recebeu a confirmação do autor de que muitas das cenas vinham sim de uma inspiração além do ponto, Windbreaker foi oficialmente cancelado. A editora Navel Webtoon também reembolsou os leitores que haviam pago pela série, e o Hein? autor soltou uma nota se desculpando e reconhecendo o seu erro. Desculpe! E para não deixar os fãs na mão, ele ainda publicou no seu blog pessoal o desfecho que havia planejado para a história, agradecendo quem ainda o apoiava e lembrando que prazos impossíveis podem até mesmo destruir uma obra promissora. Você achou que os casos de mangakas metidos em escândalos com menores tinham acabado? Pois segura aí porque esse provavelmente é o pior de todos. E adivinha? Mais um da Shonen Jump. Tatsuya Matsuki, roteirista de Act Age, um mangá que conta a história sobre uma jovem que sonhava em virar uma grande atriz, foi preso em 2020 depois de, digamos, passar a mão onde não devia numa garota de apenas 13 anos. Aí não. E pra piorar, o gênio ainda tentou fugir de bike. Sério, quem ele pensava que era? O CJ do GTA? O fato é que essa presa foi gravada por câmera de segurança e ele acabou sendo identificado. O que pra piorar ainda juntou com outras denúncias do mesmo grau que já haviam feito contra ele. Mano, por Ou que, seja, japonês? Por que vocês são assim, mano? não era a primeira vez que ele tinha dado essas escorregadas. Resultado, Matsuki foi condenado a 1 ano e 6 meses de prisão. Mas com Os penas malucos não conseguem ficar longe de... Sai de perto dessa criança, cara. Afaste-se. Os caras não conseguem, mano. por 3 Meu anos. Deus. Ou seja, ele só iria preso se voltasse a Afaste-se. aprontar. A Shonen Jump dessa vez não pegou leve com ele. O mangá que estava bombando e praticamente tinha um anime garantido no futuro foi cancelado na hora. Que vacilo, Todos os países mano. pararam de publicar. Os caras nem Act esperam bombar pra fazer essas merdas. Não que deva fazer antes, não que deva fazer, mas, porra, vamos pensar mais. imediatamente. Até uma adaptação para teatro que já estava em andamento acabou sendo engavetada. A editora até pediu Vacilo, desculpas ao público e mostrou solidariedade à ilustradora da obra, que acabou pagando o pato sem ter culpa nenhuma. Só porque o parceiro de trabalho decidiu andar de bike nas ruas do Japão com sua mão boba. Quero ver outra vez seus olhinhos de noite serena. Os caras não Pra se dar fim aguentam, aos mano. casos de mangakais e seus gostos ilegais, temos Kenya Suzuki, autor que publicava há anos a sua obra Oshiete Gaoko-chan. A história mostrava o cotidiano de um trio de amigas e seus estilos de vida completamente diferentes uma das outras. E por isso mesmo, tem uma amizade improvável. Rendeu um sucesso tão bom a ponto de virar um anime. Sim, eu já Pois vi, bem, eu em já tentei ver 2021, esse anime. depois de 7 anos publicando a obra, Suzuki, aos 40 anos, foi preso no Japão. Eita. O motivo? A polícia japonesa encontrou no escritório dele 6 coleções de origem alemã com materiais envolvendo crianças. E como se não Véi. bastasse, em casa ele tinha um verdadeiro pacotão com mais de 46 publicações. Nossa, mano. E o cara ainda teve a cara de Como pau esse de cara vai ter confessar tudo que isso? queria comprar mais desse tipo de material desesperadamente, afirmando que não podia adquirir isso no Japão. Mano,
Kenya Suzuki pegou 1 ano e 2 meses de prisão, também suspensos por 3 anos. Mesmo sem ir atrás das grades, sua carreira foi pro Qual ralo. que vai ser o título Gal desse Chan foi corte, suspenso indefinitivamente e desapareceu das plataformas oficiais. Pra nossa sanidade mental, nosso amigo Mamari Touno, autor da light novel Não, Log cadê os Horizon, caras que foi preso por sonegar imposto, mano? felizmente Cadê? não cometeu nenhum crime envolvendo menores. Na verdade, o que ele fez foi algo que eu aposto que você e eu faríamos se pudesse. Ah, finalmente. Voltou. Sonegar imposto. Meu herói. Meu herói Em 2015, com o sucesso de suas obras, Mamari faturou milhões de ienes, mas deixou de pagar uns 30 milhões que deveriam Ei. ir pro governo. Para completar, a empresa dele também devia mais de 7 milhões. Resultado, foi acusado de sonegação fiscal e condenado a 10 meses de prisão. Porém, devido ao seu bom Porra. comportamento, ele conseguiu a proeza de escapar de ir para trás das grades, pegando apenas uma prisão domiciliar marota. E o melhor, Log Horizon, que é basicamente um Sword Art Online, em que os personagens ficam presos dentro de um MMORPG, não sofreu grandes problemas por causa dessa treta. É que nem a torre de Vitor. Já o caso de Yuji Sua foi o que mais teve dores de cabeça na justiça. E não porque ele cometeu algum crime na vida real ou algo do tipo, mas sim por causa do conteúdo de sua obra. E que obra é essa? Bom, é basicamente E... O mangá em questão se chamava Mishitsu e contava a história de uma garota de programa que sofria nas mãos de um cliente extremamente abusivo. A trama mostrava ele fazendo umas brincadeiras da pesada com ela. Se é que você me entende. Mas no fim, a personagem dizia que no fundo sentia um prazer naquilo tudo. O mangá tava rolando de boa nas livrarias desde 2002. Até que um belo dia amaldiçoado, um pai encontrou um volume no quarto do seu filho adolescente. O que ele leu ali o Aí não é deixou culpa- tão é- chocado, isso tão é uma merda, mano. Primeiro, é culpa do pai, e segundo, é culpa da loja. Não do autor. perplexo que ele decidiu abrir uma denúncia contra o próprio autor na justiça. Que isso? Na época, a repercussão foi das grandes na indústria de mangás adultos. O veredito, bom, foi que as cenas eram consideradas violentas demais e mostravam atos forçados na marra de forma imoral e com pouca censura. E por isso foram classificados como ilegais. Pra quem não sabe, no Japão não existe nenhuma lei proibindo lançar mas eles são obrigados a ter uma censura. Sim, aquelas tarjinhas ou mosaico nas partezinhas. E a obra dele? Bom, até tinha um nível de censura. Eu vou fazer um vídeo sobre hentai ainda. Vai ser Mas interessante. era o mesmo que nada. Aquelas imagens nunca saíram da minha cabeça. Ele até tentou recorrer dizendo que existem outros mangás explícitos no Japão. Só que o tribunal rejeitou o argumento, pois o problema não era só o tema, mas a forma como ele desenhava. Era tudo muito gráfico, as expressões exageradas, partes para. super detalhadas, tudo pra chocar e prender o leitor. No fim, Yuji e a editora escaparam da prisão pagando uma multa de 1,5 milhão de ienes. Mas suas obras sumiram das prateleiras, e a carreira do mano foi pro saco. E bom, eu diria que essa obra teve a infeliz sorte de virar bode expiatório de uma ala mais conservadora do Japão, por estar nas lojas e ser de fácil Mas, acesso. tipo, o conservadorismo deles, eles literalmente só conservam aquilo que funciona. Eles só enchem o saco naquele bagulho quando vai lá e enchem o saco deles. Tipo, quando vão cobrar eles que eles vão lá e vão fazer alguma coisa. É interessante, na verdade. Eles não vão ficar se metendo nas coisas. Já que existiu uma caralhada de obras da mesma natureza no mercado e nenhuma delas deu esse BO. Hoje, graças à internet e um upgrade nas leis, esse tipo de conteúdo circula sem depender das lojas físicas, ganhando mais liberdade. Coitada, nasceu na época errada. É isso, Droga. valeu e até o próximo vídeo. Os crimes mais leves do cara foram sonegar imposto, que colecionava armas. Exatamente.